Olá, seja bem-vindo a mais uma sala de oração. Que alegria estarmos juntos, que alegria poder ter esse tempo com você, tempo na sua vida, tempo na sua casa, tempo juntos como igreja de Jesus. Afinal de contas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aquilo que nós concordarmos pode ser pedido a Deus e Ele vai nos atender. E é nesse tempo de sala de oração, ou de reflexão de oração, de meditação sobre oração, eu quero inspirar você a orar. Quero despertar você para esse lugar de oração. Quero levar você junto comigo para esse lugar da gente experimentar respostas poderosas e descobrir que quando a gente ora, Deus responde, Deus age, Deus fala, Deus faz. É maravilhoso e nós precisamos viver isso, experimentar isso e diariamente. Não só o testemunho do outro, mas que seja o seu testemunho na sua história, descobrindo que Deus responde à oração. E nessa sala de oração eu quero convidar você para vir também, para que juntos possamos aprender sobre oração e despertar o nosso coração para orar mais. Bom, eu sempre busco uma inspiração. E a inspiração de hoje é um personagem muito interessante da Bíblia chamada Jabes, ou a oração de Jabes, como é tão conhecida. E esse texto está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Bem pequeno, talvez, o contexto do texto, mas a história é tão grande. Diz assim, olha, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, ou Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Senhor, ao Deus de Israel, e disse, Senhor, abençoe-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Mais uma vez a gente vendo que Deus atende pedidos, Deus atende oração. A oração de Jabes é tão interessante que, qual que é o contexto dele, né? Ele era um homem cujo seu nome significava aquele que causa dor, porque o nome tinha um significado muito especial para as pessoas, em algumas culturas ainda tem. Então, como a sua mãe deu à luz e foi talvez um momento difícil, ela deu o nome àquele que causa dor. Mas essa não era a história que Deus tinha para ele. Não era pelo momento. Às vezes a gente recebe um rótulo, um apelido, um significado que quer marcar nossa história. Mas quem diz? Isso não é verdade. Você pode ser chamado de tantas coisas, ou você pode ter recebido um rótulo, mas em oração Deus pode mover isso. Deus pode mover isso. E Deus muda. Deus muda nomes, Deus muda identidade, Deus muda histórias. E a de Jabes foi isso. Qual que é o motivo de oração dele? Ele pediu para a quebra de um estigma negativo sobre ele. Sabe aquelas coisas que a gente às vezes ouve ou carrega na história? Você é fracassado, você não vai dar em nada, você é bobo, você sempre deixa ser passado para trás, você quer ser o mais esperto, você vai sofrer. Não, isso são estigmas que palavras humanas e às vezes ditas sem sabedoria, talvez nem por maldade, mas ditas sem sabedoria querem criar identidades na nossa vida. Mas em oração nós podemos mudar essa história. Jabes orou e Deus mudou a história dele. Deus deu a ele expansão pelo que ele pediu. Deus deu a ele uma resposta além daquilo que significava o seu nome. Qual que era a dor dele? Carregar um rótulo. Carregar na sua própria história, na sua identidade, um nome. Em um nome que significava coisas que ele não queria. Ele não era um causador de dor. Ele queria trazer alegria. Você não quer ser fracassado. Você, onde chega, e eu, nós não somos motivos de angústia ou tristeza. Nós somos filhos. Jesus disse, aquele que crê em mim tem o poder de ser feito filho de Deus. Filha de Deus. Nós somos filhos, independente da identidade que você tenha recebido, do rótulo, do estigma,
A oração muda tudo. E eu quero te incentivar a orar. Talvez você precisa ter um reencontro com a sua identidade. Talvez você precisa ter um encontro com o seu nome. Tem nomes que não significam nada, mas às vezes tem histórias que marcam a nossa vida. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Você é o que a Bíblia diz que você é. E isso era o que Jabes estava buscando viver. A vida dele, ou a identidade dele, não seria marcada pela frustração, pela aflição, desesperada de uma dor. Não, ele seria um abençoador. E o que ele pede? Ó Senhor, tomara que me alargues as fronteiras, estenda as tuas mãos sobre mim e me abençoes. Ou como diz nessa versão, estenda as minhas terras e abençoe a minha vida. Talvez hoje, ou certamente, você possa orar assim: Senhor, abençoe a minha vida, alarga-me, leva-me a viver além, abençoe-me para que eu faça além daquilo que eu tenho feito e que seja a sua boa mão sobre mim e a minha identidade não seja mais conhecida pelo que eu faço, mas por aquilo que o Senhor pode fazer na minha história. Isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso. E Ele faz. E faz com alegria. Qual foi a resposta dele? A Bíblia afirma que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E então ele se torna mais ilustre do que os seus irmãos. Nós não estamos aqui comparando ou dizer que eu vou me tornar maior do que o meu irmão, ou você vai se tornar maior do que as pessoas com as quais você convive. Não é isso. Mas Deus lhe deu o pedido que ele tinha feito. Aquilo que ele orou, ele simplesmente conquistou. E Jabes se tornou próspero, as suas terras se alargaram e ele se tornou ilustre entre os seus irmãos. A oração é a intimidade que nós manifestamos no secreto, principalmente quando é o nosso coração, com Deus. E quem ouve a nossa oração não são pessoas, quem ouve a nossa oração é Deus. É Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto. Porque tem gente que ouve a gente conversar. Você já contou sonhos para alguém? Às vezes a gente fala coisas simples. Nossa, tenho um sonho de conhecer aquela cidade que tem uma torre maravilhosa. E alguém fala: você não tem dinheiro nem para ir no outro bairro, você vai se endividar, você acha que você vai conseguir? Por isso que às vezes, em alguns momentos, podem ter frustrações e estigmas. Mas quando você vai para o secreto, não tem ninguém ouvindo, a não ser Deus. E é Deus que pode fazer tudo. É Deus que pode levantar provisão. É Deus quem pode mudar a história. É Deus quem pode mover o seu coração. Olha, eu tinha o sonho de ir a Israel, conhecer aquela terra tão maravilhosa. E um dia eu orei: Senhor, eu tenho um sonho e eu queria conhecer Israel. Que o Senhor me leve. E o Senhor não depende das minhas finanças para me levar. Sabe o que aconteceu? Eu já fui 2 vezes. E eu posso te dizer que fui presenteado, abençoado, trabalhei e não paguei absolutamente nada. E não foi assistencialismo: eu quero te dar. Não, foram um propósito. Você pode ir para abençoar, ou você pode ir participar desse projeto. Deus responde oração, Deus muda histórias, Deus não tem estigma que fique impregnado na nossa história. É tempo de mudar isso. Vamos orar por isso? Então, ore comigo, ore por você, se levante e vá para o secreto apresentar a Deus aquilo que só Ele pode mudar. Pai, nós queremos, como Jabes, ou Jabez, ele pediu ao Senhor: Senhor, tomara que a tua mão esteja sobre mim, que me alargue as fronteiras, e que o Senhor estenda a sua mão sobre mim e eu veja os céus abertos, de maneira que nada venha me roubar a alegria. Senhor, abençoe-me, tomara que o Senhor me abençoe, quebra da minha vida o estigma, os nomes que me colocaram, os apelidos que lançaram sobre mim, as sentenças que eu creio que não vão se cumprir porque o Senhor é maior. Deus, eu oro por aquelas pessoas que estão presas em sentenças, em estigmas que não faz parte da vida delas.
Que o Senhor as abençoe, que o Senhor te abençoe, que Deus te leve para o secreto, que Deus te leve para aquele lugar para você experimentar respostas onde a sua vida, como a de Jabes, vai ser mudada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que, tomara, Deus abençoe para que você experimente a bondade dele. Obrigado por esse tempo aqui na nossa sala de oração e até a próxima, em nome de Jesus.